está em Gênesis 21. É um texto que me chocou muito. Eu li outro dia, irmãos, fiquei chocado, até agora não me sai da cabeça esse texto. Eu queria compartilhar com os irmãos. É impressionante esse texto de Gênesis 21. A semana, estou quase uns 10 dias e não me sai da cabeça esse texto. Me chocou demais. O momento que ocorreu aqui em Gênesis 21, logo depois do nascimento de Isaac. Então, Gênesis 21, o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Então nasceu Isaque, e Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era na idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhes nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se irá comigo. Olha a alegria do nascimento de um filho. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei filho em sua velhice, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. Olha então a alegria aqui de nascer um filho. É algo maravilhoso mesmo. Quando a gente vê uma criança, é tão grande o relacionamento com Deus, pai para o filho. Mas olha o que acontece, irmão. É isso que chocou, do porquê o relacionamento humano, às vezes, a mágoa não se apaga e vai continuando a questão do relacionamento. Então vamos continuar aqui. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, ou seja, é o outro filho de Abraão, né? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então começou o relacionamento de irmãos. E disse a Abraão, olha o que disse Abraão. Ele disse a Abraão, Sara, deita fora. Outro texto fala, livra-se dele. Outro texto fala, rejeita. Então, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Olha a gravidade, irmãos. Deita fora, ou rejeita, ou livra-se, se desembaraça desta serva e do teu filho, que o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu que essa palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua semelhança, a sua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Irmãos, eu não sei se algum texto assim de vocês fala em 21:10 sobre rejeição. Algum fala sobre rejeita? Rejeita. Hã? Rejeição. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que tocou profundamente no meu coração. É uma palavra muito forte, a palavra rejeição. E então o filho de Abraão nasceu Isaque, mas o outro filho estava sendo rejeitado. O relacionamento familiar é muito difícil. Quem tem 2 filhos, por exemplo, não pode tratar diferente um do outro. O outro sente-se rejeitado. É complicado isso, não? A rejeição.
E Ismael foi rejeitado e era filho de Abraão. Ou seja, como Isaac, filho de Abraão, os dois irmãos. Só que Ismael começou a zombar do outro irmão. Ou seja, existe realmente muita crise na família, quando um começa a zombar do outro, ou quando o pai ou a mãe trata diferentemente o outro. É muito sério isso. Eu não tinha ideia. É muito perigoso. Essa palavra é muito triste. A palavra rejeição, por exemplo, de um filho que é rejeitado, aqui na Abrac, por exemplo, quase 30, 40 crianças rejeitadas. Quem deve citar a Abrac, que é a Associação Brasileira de Renovação e Assistência à Criança, é aqui na Serra. A doutora Marli, uma advogada, que adota essas crianças rejeitadas. Teve um que foi tão rejeitada pelos pais, eu não esqueço, que era Natal, e era esperando os pais visitarem aqui no Natal. E os pais não vieram, nem o pai nem a mãe vieram visitar essa menina de 15 anos. Ela se sentiu tão rejeitada que ela abandonou a instituição, foi embora para São Paulo e um mês depois estava morta, queimaram viva em São Paulo. Porque ela foi rejeitada pelos pais. Então é muito perigoso isso, irmãos. O pai não saber tratar com equilíbrio os filhos. É muito sério isso. Deus não faz acepção de pessoas, então pode tratar com amor a todos, porque ser humano, eu vejo isso, mesmo na minha família eu percebo, tem irmão que não fala com o irmão, porque faz um tratamento às vezes diferenciado. Isso é muito perigoso. E vocês vejam bem, quando ocorreu essa rejeição de Ismael, foi há 4.000 anos atrás. Isso que me chocou muito, 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, Ismael foi rejeitado por Abraão. Até hoje tem mágoa. Lá na faixa de Gaza, tem mágoa entre os israelenses, filhos de Isaac, e os muçulmanos, filhos de Ismael. Tem até uma muralha lá separando. O ódio é tão grande, existe uma muralha altíssima na faixa de Gaza que separa os filhos de Abraão, Isaac, e os filhos de Abraão, Ismael. 4.000 anos de mágoa. Olha o perigo da rejeição. Às vezes passa de gerações. Então essa palavra rejeição bateu, e é complicadíssima essa rejeição e como os pais tratam os filhos. Não pode diferenciar um filho do outro. Tem que tratar com amor os dois. Mesmo o Senhor Jesus, Judas rejeitou Jesus, foi traído, e mesmo assim o Senhor Jesus chamou Judas de amigo, que viesse fazer aqui no momento da traição. Então a rejeição é muito triste. A rejeição às vezes se prolonga a mágoa por gerações, como estava ocorrendo com o povo de Israel há 4.000 anos de mágoa, porque Ismael foi rejeitado. Até tem um filho de Ismael que chama Moza Hassan Youssef, é filho do Hassan Youssef que fundou Hamas. Ele tem muito ódio dos judeus. Desde criança, esses menininhos jogam pedra nos tanques dos judeus. Ódio dos judeus. Aliás, é ensinado isso na escola. Então esse ódio vai caminhando e não tem fim. Somente entregando a vida ao Senhor Jesus mesmo. Só o perdão rompe essa mágoa, porque o pecado não é hereditário. Jesus quebra essa maldição no perdão. Então, pais, quem tem já 2 filhos, toma cuidado. Quem tem 3 filhos, toma cuidado. Muito cuidado. Porque as crianças sentem muito a rejeição. A própria traição é uma rejeição. O marido que trai a esposa é uma rejeição. Essa mágoa fica, se não houver o perdão, fica para sempre. Até há poucos dias, eu estava conversando com uma pessoa que não consegue se relacionar com os filhos do primeiro casamento. Então tem muito disso. Quando o pai se separa, vai para o segundo casamento, o que eu estou percebendo, os filhos do primeiro casamento não querem conversar com os filhos do segundo casamento. Eles se rejeitam. Então essa palavra rejeição, irmão, é muito pesada. Mas eu queria trazer para os irmãos o perigo que é a rejeição. O perigo que é tratar diferentemente os filhos. Aliás, a questão dessa rejeição
não envolve só o relacionamento de pais com filhos, envolve o relacionamento dos avós também. Por exemplo, tem casos em que a mãe influencia a sogra, pode trazer graves problemas no relacionamento, como o sogro também. De ambos os lados. De ambos os lados é perigoso. Tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, quando me casei, a minha esposa começou a cozinhar, né? Então eu começava a lembrar da minha mãe, a cozinha que a minha mãe fazia, né? Minha mãe espanhola. Eu começava a dizer que não pode fazer essas comparações. Tem que tomar cuidado. Muitas vezes a sogra, ou seja, a minha mãe, que ela cozinhava, já começava a influenciar em casa. Às vezes, o tratamento que a esposa teve com o pai, acontece muito isso. Às vezes o pai agressivo influencia a esposa. Por exemplo, eu conheço casos em que a esposa via o pai agredir a mãe, e ela não conseguiu ter relacionamento com o marido depois, porque ela via no marido a figura do pai. Então, muitas vezes, na separação, traz trauma no relacionamento depois do casal também, quando os filhos se casam. A influência do pai separado, e também a separação, irmãos, é uma rejeição. A separação também é como mandar embora uma pessoa, desprezar uma pessoa. Eu tenho que tomar muito cuidado, irmãos. Esse texto da palavra rejeição me pegou muito forte. Mas nós temos um Pai celestial que nos ama. Se nós somos desprezados pelo pai e mãe aqui na terra, nós não podemos nos preocupar, porque nós temos um Pai que nos ama. Ou seja, perdoa. Eu sei que é difícil isso, tão difícil que há 4.000 anos continua essa mágoa. Israel agora está lá, separado, aquela muralha separando os dois irmãos. Porque a tribo de Israel, Isaac, é irmão de Ismael. Só que esses irmãos estão numa muralha. E essa muralha dizem que desce bastante, vários metros, tem sensores, inclusive, subterrâneos. Tem sensores em cima, sensores subterrâneos, separando os irmãos. 4.000 anos. Então vejam o que é a rejeição. Vejam o cuidado que nós temos que ter no relacionamento com os filhos, no relacionamento com o sogro, sogra. Tem que ser um ótimo relacionamento. Eu tive, infelizmente, um ótimo relacionamento com meu sogro e minha sogra. Eu amava minha sogra, amava meu sogro. Eu acompanhei a minha sogra até nos últimos momentos da vida dela, ou seja, foi amor mesmo. Nós temos que amar mesmo, porque também há muita interferência de sogro e sogra no casamento. Mas tem que amar para que não ocorra essa separação. E esse relacionamento não é só com o filho e com a sogra, é também no trabalho. Muitas vezes no trabalho as pessoas tratam o outro diferentemente. Eu, quando era bombeiro, nada lembra disso. Tinha um bombeiro lá que ele era humilhado muito pelos bombeiros. Eu via aquilo, mas eu não achava muito bom, não gostava daquilo que eu via. Todo dia que eu via os companheiros bombeiros humilhando um ali. Eu vendo aquilo, meu Deus, precisava parar isso. E aconteceu o seguinte, irmão: esse bombeiro cometeu suicídio por causa do bullying, por causa da humilhação. Você lembra daquele rapaz que era humilhado todo dia? E ele se sentia tão humilhado pelos colegas que cometeu suicídio. É uma realidade, irmão. Até esses apelidos são perigosos. Tem apelido que humilha muito. Eu, quando caí da escada do bombeiro, eu caí e não me virei. E me apelidaram de gato. Nunca me preocupei com apelido, porque gato você pega, ele joga. Um dia eu estava fazendo teste com gato, né? Eu pegava o gato aquele, jogava de ponta cabeça, ele já. Aí eu peguei aqui o gato aquele, de ponta cabeça, impressionante o gato. E peguei ele aqui, só tem. E aconteceu isso comigo, eu caí da escada e virei um gato. E daí assim. E me apelidaram de gato. Até hoje falou o gato, o gatão. Esquenta a cabeça. Até hoje. Agora, a partir de agora eu já vi que aqui todo mundo vai saber. Então, a gente não pode se preocupar com isso. Não se preocupar com o apelido. Mas tem pessoas que mesmo o apelido
Não gosta, não. Se você brincar com alguém e não gostou, vamos parar por aí. Se a pessoa se sentiu mal, se sentiu humilhada. O ser humano é muito difícil, irmão. O ser humano é impressionante. Até apelido, tem pessoas que... Teve um no Rio de Janeiro que ele era humilhado, ele foi na escola e matou um monte de gente. Lá no Rio de Janeiro foi por quê? Por causa de bullying na escola. Então nós temos que tomar cuidado nos relacionamentos. Às vezes uma palavrinha pode acabar com o relacionamento. Eu lembro de uma psicóloga, ela estava em casa e eu falei: mãe, eu preciso falar com você agora. Filho, eu não tenho tempo para você agora. Estou indo trabalhar. Essa palavra da psicóloga acabou o relacionamento com o filho. Filho, eu não tenho tempo para você agora. Aquela palavra se sentiu rejeitada. Vocês percebem que o ser humano é complexo? A gente tem que saber como tratar. E olha o que aconteceu aqui, irmãos, ainda em Gênesis 21, 14 agora. O momento que Abraão se despede da escrava Agar e o filho Ismael. É muito duro isso. Isso aconteceu há 4.000 anos. Eu lendo esse texto da rejeição, meu Deus, como é duro uma pessoa ser rejeitada. Essas prostitutas que estão na rua, irmão, eu tenho certeza, grande maioria delas foi rejeitada. Essas prostitutas foram rejeitadas pelos pais. Eu vou às vezes na igreja e vejo aquelas prostitutas, me dá uma tristeza de ver que elas estão ali, muitas vezes, por rejeição, por abandono. Por isso que nós temos que orar por elas. Abandonada pelo marido ou abandonada pelos próprios pais. Então, irmãos, olha que momento triste. Esse momento choca em Gênesis 21, 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também me deu um menino. Olha que momento. O filho, ele entregando para a escrava, ele despediu-a. E ela foi andando errante no deserto do deserto. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de água. Porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque te farei uma grande nação. Impressionante, né? Ler isso aí dá uma tristeza, né? Ele levantando de manhã, chamando a escrava, pegando a criança, entregando o filho na mão da escrava, logo de manhã, e vendo o filho indo embora. Muito profundo, né? Chocante. Pai abandonando o filho e vendo o filho indo embora na imensidão daquele deserto. Filho de Ismael foi rejeitado pela família. O filho de Ismael foi mandado embora de casa. O filho de Ismael perdeu a presença do pai. O filho de Ismael perdeu a sua família. É muito profundo, irmão. Até hoje existe o ódio por esta razão. A razão da rejeição do filho de Ismael. E Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus ama todos. Eu fico perguntando, por que esse texto está na Bíblia? Está na Bíblia por quê? O erro do homem também é colocado na Bíblia, para que também nós não
trataram os filhos de forma diferente, e abandonaram o filho. Eu me lembro desse momento, quando eu fui no presídio Romão Gomes, visitar um filho de um amigo meu, que estava no segundo casamento, e abandonou o filho do primeiro casamento, que estava preso lá no Romão Gomes. Normalmente o pai, quando se separa e casa com uma segunda mulher, infelizmente o que eu estou vendo, ele abandona os filhos do primeiro relacionamento. Então essa é uma realidade, irmãos, que nós temos que não permitir que aconteça na nossa vida. Nós temos que tratar todos os filhos de formas iguais, tratar os sogro e sogra, nossos pais, da forma igual, tratar os amigos lá fora de forma igual. Ou seja, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata as pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais, e nós não podemos tratar as pessoas de forma diferente. Nós temos que tratar todos como nossos irmãos. Então esse texto, irmãos, me tocou profundamente a palavra rejeição, porque tem muitos filhos abandonados nesse mundo. Quem não adotou, por exemplo, adote um filho. Eu fiz essa experiência de adoção, é maravilhoso. E não somos nós que adotamos, é a criança que adota o pai. Sabia disso? Não é o pai que adota a criança, é a criança que adota o novo pai. Então, irmãos, façam isso, mesmo com um morador de rua. Um morador de rua, como falei, uma prostituta, normalmente a prostituta foi rejeitada. As pessoas criticam, né? Mas ela foi rejeitada, a maioria delas. Mesmo moradores de rua. Um dia eu estava estudando sobre moradores de rua, falam que 34% deles estão na rua em razão do alcoolismo. 30% estão na rua em razão da falta de emprego. 20% aproximadamente estão na rua por questão de desagregação da família. Eu entendo que grande maioria está na rua por rejeição, por desagregação da família, por um maltratamento em casa. Porque um dia eu estava em São Paulo no quartel do bombeiro e nós estávamos recolhendo crianças da rua para ajudar a tentar encaminhar aquelas crianças. Então o quartel do bombeiro da Luz, eu estava lá desde manhã acompanhando aquelas crianças de rua. Chegando no quartel, nós estamos dando café para aquelas crianças e vendo, né? E tinha um de 14 anos, magrinho, desse tamanho, muito magro, 14 anos de idade, aquela criança. Meu Deus do céu, que tristeza. Eu falei para aquela criança: por que você está na rua? Saia, volta para o seu pai e sua mãe. Saia desse mundo, você dorme na rua, você não tem alimento. Aí eu resolvi perguntar para ele de novo: por que você está na rua? Ele falou para mim: eu estou na rua porque eu vi meu pai matar a minha mãe. Eu não podia falar mais nada. Calei a boca. Falei: não vou perguntar mais. Então ele estava na rua porque foi rejeitado. Estava na rua porque ele viu o pai matar a mãe. E a maioria dos moradores de rua, no meu entendimento também, eles foram rejeitados, ou traídos, abandonados. Ou seja, essa palavra rejeição, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Não rejeitar um amigo. Às vezes, se você brigou, liga lá para ele. As pessoas sentem a rejeição. As pessoas percebem a rejeição. Os filhos percebem o tratamento diferenciado. As crianças são inteligentes. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande no relacionamento dos filhos, sogros, com amigos, no trabalho, enfim, irmãos, em tudo. E amar a todos, não fazer diferença, porque Deus não faz exceção. Então nós também não podemos fazer exceção. Para o ser humano não existe cor, raça, são todos iguais. É um só povo na terra. Todos são iguais perante Deus. Ou seja, basta nós lermos aqui em Gênesis, havia só um povo na terra. Pode ver daqui, em Gênesis capítulo 11, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é, o que começam a fazer,
Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, para o Senhor, há um só povo na terra. Por isso que o Senhor Jesus falou: ide por todo mundo, porque o desejo do Senhor Jesus, todo mundo ser salvo. Não importa, todo mundo Deus quer que seja salvo. Então, vocês percebem, irmãos? É isso que eu queria trazer, essa palavra é muito forte, mas temos que tomar cuidado com a rejeição. Nós não podemos rejeitar ninguém. Meu irmão mesmo conversa muito pouco com meu irmão, porque ele vive viajando. E um dia meu irmão veio visitar minha mãe e eu não tive tempo de abraçá-lo. E ele foi embora, ele ligou para mim: irmão, você não veio nem me abraçar. Eu falei: puxa vida, irmão, mas é que eu não tive tempo. As pessoas sentem isso. E você não fazer uma ligação. E você não mandar um bilhete para a pessoa: como é que está você? Eu até me lembro uma vez que eu estava no quartel trabalhando e chegou um tenente. Eu perguntei para o tenente, né? Como está você? Sem falar de trabalho. E a sua família? Ele desabou a chorar. Só porque eu perguntei: como está você? E a sua família? Só isso. Eu nem falei de trabalho. Ele começou a chorar, tem que fechar a porta. Aí ele falou que não via o filho há 6 meses. E eu perguntei: como está você? E a sua família? Então, irmãos, Deus nos colocou aqui na terra para amar a Deus, próximo, como a ti mesmo. Nós estamos na terra para isso. Amar a todos. Entender que o morador de rua, ele é um filho de Deus. Aliás, eu queria ler com os irmãos, em Gênesis ainda 25 agora, como é grave essa questão do relacionamento familiar. Em Gênesis 25, 28, olha o que fala aqui, irmão. Em Gênesis 25, 28. E amava Isaac a Esaú. Você vê, Isaac já teve dificuldade, aliás, separação de Ismael. Ou seja, houve rompimento até hoje da família de Isaac. E olha o que aconteceu com Isaac. Ó. Amava Isaac a Esaú. E amava Isaac a Esaú porque a caça era do seu gosto. Ou seja, então Isaac amava Esaú porque ele era um caçador. Mas Rebeca amava a Jacó. Ou seja, o pai, gêmeos. O pai ama um e a esposa ama o outro. Aí houve um rompimento. Fazendo o quê? Então a mãe estava rejeitando Esaú e Isaac estava rejeitando Jacó. Estava amando mais um do que o outro, rejeitando um pouco o outro. Com isso, irmãos, ocorreu mais um rompimento na família, por causa da rejeição, por causa de tratar diferentemente as pessoas. Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Os dois irmãos sendo tratados diferentemente. Então, quem tem 2 filhos, 3 filhos. Eu tenho uma filha. Mesmo assim, eu sinto dificuldade, porque eu vejo meu irmão toda hora ligando para a filha dele. Eu não ligo muito para a minha filha. Eu não sou aquele que está toda hora ligando, meu irmão toda hora: ô filha, como é que está você? E eu não. Eu percebo que a minha filha, mesmo assim, tem um pouco de ciúme da prima. Então, o ser humano é assim. O ser humano é difícil, não? O ser humano guarda fácil rancores, né? Muito fácil. Até as palavras que nós falamos, tem que tomar muito cuidado com a palavra que nós falamos. A partir daqui, dessa separação, Isaac foi enganado. No momento da bênção. Ou seja, houve uma mágoa tremenda nessa família, que chegou Esaú. Olha o que Esaú falou aqui, em Gênesis 27, 41. O Esaú estava tão aborrecido com o irmão, olha o que ele falou: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, que foi um engano, enganado Isaac, né? E com seu pai, o
o abençoado. E Esaú disse em seu coração: chegar-se-ão dias de luto do meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Olha o perigo dessa rejeição, de tratar diferentemente. Esaú tinha coração para matar o irmão em razão da rejeição, nesse caso da bênção, do engano, né? Porque houve Rebeca que enganou Isaac no momento em que foi dada aquele alimento para ele receber a bênção. Então, irmãos, esse tema eu queria trazer para a nossa reflexão. Pensar muito sobre isso. Se alguém aqui está muito tempo sem falar com um parente, pega o telefone, liga para ele. Como é que está, irmão? Como é que está, irmã? E tem casos que eu vejo de pessoas que não se falam há 50 anos. Vocês acreditam nisso? Eu conheço irmãos que não falam com o outro há 50 anos. E eu falei para ele: fala com o seu irmão, ligue para ele. Eu conheço casos que não se falam há 30 anos. Eu conheço um caso em que a filha não falava com a mãe há 25 anos. Tinha aniversário, a filha colocava: mãe, vai lá, então não vou. E 25 anos sem conversar. Então o que fez o irmão? Ele fez uma carta para Deus. Eu conheço essa história também. Ele contou para mim. Ele não aguentava mais ver a irmã não falar com a mãe. Ele não aguentava mais. Então ele resolveu fazer uma carta para Deus. E escreveu a carta: meu Deus, meu pai, eu não posso mais viver com esse conflito entre a minha irmã e minha mãe. Eles não se falam há 25 anos. Meu Deus, pai, me ajuda. Traz do coração dela esse perdão. E ele fez essa carta a Deus. Escreveu, guardou. Pouco tempo depois, a mãe e a filha se perdoaram. Ele fez uma carta para Deus. Então, quem tem algum parente assim, ligue, tire. Porque o que me chamou muita atenção também nesse texto, muito forte, é aqui em Gênesis 21, 10, né? Quando foi falado a Abraão, Sara falou a Abraão: rejeita esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho. É outro ponto fortíssimo, a questão da herança. A herança é um caso gravíssimo. Eu senti isso com a morte do meu pai. Eu que cuidei de tudo. Felizmente, a harmonia está total na questão da herança. Mas eu vejo que essa questão também, a herança, como nesse caso, houve um rompimento total, até hoje, em função também da herança. A herança também, a divisão ali, cria muitas vezes mágoas de 20 anos. Eu conheço mágoas de herança de 20 a 30 anos, que não se conversam mais por causa da repartição da herança. É outro caso difícil de administrar, mas nós temos que ter no coração para perdoar. Eu sei que é difícil, mas muitas vezes na distribuição da herança, as pessoas também se sentem rejeitadas. Então, irmãos, eu queria passar para vocês, para encerrar o texto, de Salmo 27, que também tocou muito forte no meu coração. Pensando nesse morador de rua, pensando nas pessoas que foram rejeitadas, abandonadas, pensando nessas pessoas que acham que não tem um pai, mas essas pessoas, todos nós temos um pai. Então, no Salmo 27, quando no louvor aqui, nós louvamos a Deus com essa frase, né? Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Então, no Salmo 27, versículo 10. Então, capítulo 27, versículo 10.
Eu até falei para os moradores de rua. Aliás, quem quiser tomar um café da manhã, os moradores de rua lá na sede, toda quarta-feira, não dá. Quarta-feira de manhã tem um café da manhã com os moradores de rua. E nessa semana eu conversei com um morador de rua, perguntei para ele se tinha algum nível universitário ali. Ele falou: eu sou um nível universitário. O morador de rua falou. E ele disse que fez faculdade no Largo São Francisco, formado no Largo São Francisco, morador de rua. Falava inglês também, fala inglês fluente, né? Morador de rua. Mas no Salmo 27 fala assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aliás, estaria errado aqui, porque quando meu pai e minha mãe, é que estou conseguindo ler sem óculos hoje. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Não é acolherá, é recolherá. Ele pegará você pela tua mão e te recolherá. Meu pai faleceu há 1 ano e meio. Hoje ficou claro para mim que na minha tristeza Deus trouxe para mim. Mesmo que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor, Abba Pai, me recolherá. Deus abençoe.